os altos, classe dominante, elite, sempre vai querer se manter aonde está. É o objetivo dela. E hoje sim, terceiro dia de especial 1984 do George Orwell, e a gente finalmente vai entender melhor essa coisa de guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Se você chegou aqui nesse vídeo de paraquedas, lembrando que já rolaram 2 falando de 1984 do George Orwell, em que sem spoilers a gente vai discutir as ideias principais do livro. 2 avisos, não, um já dei, é sem spoilers. O segundo é que esse não é um conteúdo acadêmico, aqui são impressões de leitores comuns, como eu e você. Se você for esse leitor, deixa aqui seu comentário. O que você achou do 1984 do George Orwell? E hoje a gente vai entrar nessa temática dos slogans do partido. E essa é a parte, acho que auge da leitura, quando a gente vai descobrindo lá no livro do Goldstein o que é realmente essa sociedade, nem tanto o que é, mas como que ela se constituiu, a fundamentação teórica básica dela. Bem legal a definição da guerra do mundo governado pelo partido no 1984 do George Orwell, porque ele dá uma concepção, por exemplo, que eu nunca tinha pensado, né? De a guerra não ser propriamente a guerra física, a guerra de armas. A guerra é uma guerra de bens de consumo. Qualquer semelhança para o final da década de 90 é mera coincidência e para os dias atuais, né? Mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, eu vi muito a Guerra Fria aí. Então, qual é a sistemática da guerra? Existe uma classe que... Essa parte é a parte melhor do livro, gente, na minha opinião. Existe sempre na nossa história as 3 classes, a classe alta, a classe média e a classe baixa. Nessa constituição aí de mundo da Eurásia, da Lestásia, da Oceânia, ele vai tratando o seguinte: a gente precisa de território, isso é fato. Mas depois que você consegue território, você precisa consumir bens, e para isso você precisa de mão de obra barata. De certa forma, você tem que manter os governantes e essa elite com poder e como elite. Então você precisa desse excedente de qualquer forma, esse excedente de produção. E esse excedente de produção, ele vai para onde? Para financiar a guerra. Essa guerra que é poder dominar um outro território pela mão de obra barata desse território. Tem uma parte que ele fala assim, ó: não interessa se a guerra está de fato ocorrendo, não importa se a guerra vai bem ou mal, a única coisa necessária é que exista um estado de guerra, até para também manter a população dele com medo o tempo todo. E quando ele fala aí também dos 2 objetivos do partido, na página 229, eu tô nessa edição da Companhia das Letras, página 229, ele diz: os 2 objetivos do partido são: primeiro, conquistar toda a superfície da terra, só isso. Segundo, extinguir de uma vez por todas a possibilidade de pensamento independente. Assim, há 2 grandes problemas que o partido se preocupa em resolver. Um é como descobrir o que um ser humano está pensando, a revelia dele. Outro é como matar várias centenas de milhões de pessoas em poucos segundos sem aviso prévio. Liberdade é escravidão é um slogan que é mais explicado pro final, mas em resumo eu não vou tanto falar dele, porque eu acho que ele já está sendo explicado no decorrer da história de todo do Winston. A liberdade, para ela acontecer, para essas pessoas que estão aí no partido, ela precisa de uma escravidão de ideias. Então a liberdade é a escravidão das ideias, a escravidão das pessoas terem o conhecimento delas e a própria memória delas
apagada, colocada em dúvida para que elas sejam escravas. É o Big Brother, é a teletela. Essa é a liberdade de se ter essa sociedade, essa instituição, de conseguir manter essa instituição aí no poder com o partido. Esse é o meu slogan preferido, assim, eu acho que é o que eu mais gostei de ler sobre. E eu acho que é a premissa também de todas as instituições de poder, independente dessa ser bem terror, bem ao extremo, muita coisa disso aqui faz muito sentido com a nossa história. Então ele coloca que, voltando lá, né, toda a sociedade vai ter opressor e oprimido, não tem como ser diferente. Então a gente tem os altos, os médios e os baixos. Os altos, classe dominante, elite, sempre vai querer se manter aonde está. É o objetivo dela. O objetivo dos médios é chegar a ser da classe alta. E o objetivo dos baixos é poder quebrar essa estrutura para ter uma sociedade igualitária. Então, como é? Durante longos períodos, os altos parecem ocupar o poder de forma absolutamente inabalável. Porém, mais cedo ou mais tarde, sempre chega o dia em que eles perdem a confiança em si mesmos, ou a capacidade de governar com eficiência, ou as duas coisas. São derrubados pelos médios, que angariam o apoio dos baixos, fingindo lutar por liberdade e justiça. Nem bem atingem seu objetivo, os médios empurram os baixos de volta para sua posição subalterna, a fim de se tornarem eles os próprios altos. E nesse momento, um novo grupo de médios se desprende de um dos outros grupos, ou de ambos, ou o conflito recomeça. Dos três grupos, apenas os baixos jamais conseguem, nem temporariamente, sucesso na conquista dos seus objetivos. E aí a gente pega um flashback da nossa história e vê que sempre a questão da aristocracia, que ele vai aprofundar aqui, né? Aristocracia, burguesia, e toda a nossa história foi um pouco assim, né? Se tem alguém que pode tentar derrubar os baixos, que aqui no livro os proletas, são os médios. Então não são os altos até que tentam derrubar os baixos, né? Toda a questão está sempre nos médios. Dando essa aula de história, a gente percebe que essas classes médias formadas de burocratas, que aí no final do século XIX ele vai dizendo, né, formada de burocratas, cientistas, professores, jornalistas, acaba tendo essa necessidade de ascensão, e ele fala de como todo o sistema capitalista surgiu, corrigindo assim, se consolidou. E é aí que a gente vai perceber também por que os proletas têm a liberdade que o Winston, né, que a gente falou no vídeo passado. Por que essa classe de proletas tem essa liberdade que o Winston percebeu no diário dele? Se o domínio estava num grupo de pessoas, em um determinado momento aquele grupo médio ia reverter, né? Isso é um jogo. Agora ele diz que o caso do partido, que vem aí dessa coisa do socialismo, né, segundo o livro, é que se percebe que a instituição, quando ela não está atrelada à pessoa, e quando a instituição se forma com uma rigidez dentro desses paradigmas de ausência de liberdade, mas a instituição se fortalece, a instituição não rui. E a gente lembra logo da igreja, gente, não tem como não se lembrar da igreja. E é isso que o partido nesse mundo aqui do George Orwell, ele fala, o partido ele foi se constituindo assim, não se fez a inteligência desse sistema aí, é que ele não se fez com um grupo que transmitisse de forma hereditária o seu poder, ou aquelas pessoas intituladas como X, agora quem vai dominar são os jornalistas, agora quem vai dominar é o judiciário. Não, é uma instituição chamada partido que domina. E pensando, fazendo associação com a igreja, é tão fácil assim, a gente identificar que
nunca se teve na igreja a vinculação de pessoas e grupo de pessoas. Não se tem. Então, aquelas pessoas estão ali lutando para manter a instituição. Ninguém luta para se manter no poder. Você mantém o poder da instituição. Toda constituição de organização é feita para manter a instituição. Então eu acho que a gente fecha esse especial 1984, esse livro que faz a gente pensar muito em estruturas de poder, em história e filosofia um pouco também, sobre como que se mantém um poder. E sei lá, vamos conversar, me conta se vocês tiveram essas impressões também, de tantas reflexões quando vocês leram 1984.